Estúdios com Cleiton Noleto. Cleiton Noleto, secretário de Infraestrutura. Cleiton, muito obrigado por atender o nosso convite. E já fazendo aqui uma pergunta para você, na verdade, saber de você uma avaliação sobre esse período, 7 anos de gestão à frente da infraestrutura do Estado. Qual o balanço que você faz de todo esse trabalho realizado em todas as regiões do Estado? Boa noite, amigos. Boa noite a toda a grande audiência da Rádio Timbira. O governador Flávio Dino, na época em que construiu o movimento Diálogos pelo Maranhão, foi muito claro, muito assertivo, foi muito transparente ao falar sobre qual era o objetivo desse movimento Diálogos pelo Maranhão. Em primeiro lugar, ouvir a população a respeito das necessidades e, em segundo lugar, alcançando a condição de poder trabalhar pela população na condição de governador, como foi o que aconteceu, colocar em prática essas ideias. E vejamos, desde 2015, nós tivemos a ampliação do nível de transparência nas ações do governo, nós tivemos uma aproximação do poder público estadual da população, das comunidades, um diálogo permanente, não apenas com as lideranças, mas com segmentos da sociedade civil organizada. Nós tivemos um efeito muito prático da realização de obras. Eu costumo dizer que Flávio Dino implementou redes, tanto redes de investimentos quanto redes de proteção social. Se a gente fizer uma retrospectiva, vamos identificar, assim, números gerais, rapidamente, que construiu 2.000 quilômetros de novas rodovias, que recuperou 2.000 quilômetros de rodovias. Basta citar rapidamente Amarante, Sítio Novo, São Raimundo Doca Bezerra para Barra do Corda, Sucupira do Norte, Pastos Bons, o Anel da Soja na região sul, na recuperação de rodovias Paulo Ramos Vitorino Freire, Miranorte, Joselândia, fizemos Grajaú Arame, Arame Buriticupu, estamos fazendo Grajaú para Formosa da Serra Negra, Formosa da Serra Negra para Fortaleza dos Nogueiras, Balsas, Tasso Fragoso, vai começar Tasso Fragoso Alto Parnaíba. Na área da saúde, as redes dos macro-regionais, em todas as regiões, Imperatriz, Balsas, Santa Inês, Bacabal, Chapadinha, são 50 hospitais no total, que foram reformados, construídos ou ampliados. A rede de proteção alimentar com os restaurantes populares, a maior do Brasil, mais de 80 unidades. A rede de segurança, com aumento no número de policiais, do efetivo de policiais, com viaturas, armamentos, enfim. Comprovou na prática que aquilo que havia sido dito, que a transparência, o diálogo com a sociedade, a correta aplicação do recurso público, resultaria em ganhos. Eu sei que às vezes a população, até afligida aí pelos problemas da crise econômica nacional, do aumento do preço do combustível, do gás, enfim, daquilo que é política macroeconômica, que é de responsabilidade do governo federal, às vezes até se questiona a respeito de determinados avanços. Mas é muito fácil de você ter uma referência, é comparar o antes e o depois, e com certeza nós tivemos evolução. Cleiton, você é um militante histórico, antigo do PCdoB, e de repente você vai disputar uma eleição e fez a opção pelo PSB. Essa candidatura sua a deputado federal está confirmada? Você vai ser candidato de fato a deputado? Eu tenho nesses 7 anos vivido experiências muito marcantes, desde quando militante, também imbuído, alimentado por esse mesmo sentimento, o sentimento de ver as coisas acontecendo. E quando assumi a Secretaria de Estado da Infraestrutura, nós começamos com as obras rodoviárias, depois assumimos as obras em geral do governo do Maranhão, na área da educação, mais de 1.000 escolas reformadas, construídas ou que passaram por manutenção em parceria com a Secretaria de Educação, na área da saúde, esses hospitais macro-regionais, enfim, muitas realizações que me levam a ampliar a vontade de continuar trabalhando. E para continuar trabalhando, eu vejo que realmente é uma perspectiva muito promissora a de me candidatar a deputado federal
no momento correto, é claro, quando a legislação permitir, e conversando com a população, dar continuidade ao trabalho. Porque um deputado com emendas pode destinar essas emendas para fazer o que a gente já vem fazendo na condição de secretário de infraestrutura, fazer praças, fazer escolas, fazer hospitais, fazer asfaltamento de ruas e avenidas, melhorar as condições da saúde, ou seja, dar a sua contribuição. E por essa razão, realmente, vou me desincompatibilizar agora no final do mês de março, como a lei exige, e vou seguir, participar das convenções e registrar o meu nome como candidato a deputado federal. Eu sou proveniente de uma região que é uma das regiões mais ricas do estado, com maior quantidade de população e que, de certa forma, está carente de uma representação mais efetiva na Câmara Federal, está carente de uma representação que seja a dos anseios dessa região, mas não só isso. Com o trabalho que nós fizemos à frente da Secretaria, graças a Deus, nós temos hoje um nome espalhado em todo o Maranhão, em todas as regiões do Maranhão. Acompanhando o governador Flávio Dino, o vice-governador Carlos Brandão, nós estamos muito confiantes de que essa caminhada será vitoriosa, não para o bem pessoal, individual do Cleiton Noleto, mas da população do Maranhão. É isso que eu penso e a população sempre pode contar com o meu trabalho nesse sentido. Secretário Cleiton Noleto, o senhor citou aqui várias obras que são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura, inclusive para além das obras rodoviárias, também construção de escolas, construção de hospitais. Como é que foi administrar a Secretaria de Estado da Infraestrutura em meio a esse período nebuloso de muitas crises, né? Crises econômica, crise da pandemia, hoje mais recentemente tem a guerra que tem influência também no nosso país, porque repercute na economia diretamente. Como é que foi, quais foram os maiores desafios enfrentados por você durante esse período, essa trajetória à frente da Secretaria de Estado da Infraestrutura? É muito bem lembrado, Robson. Nós tivemos uma sucessão tamanha de crises que às vezes nós até nos esquecemos dessa ordem, né? Da sequência de crises. A crise política, quando nós tivemos o impeachment de presidenta Dilma, isso sempre gera um trauma no país, é inevitável. Depois nós tivemos a crise econômica, a maior em décadas, chegou-se até a falar de ser a maior crise dos últimos 100 anos. Quando a gente imaginava que a situação não poderia ficar ainda mais desafiadora, chega a pandemia, uma infeliz novidade para todo o mundo, e é claro que nós somos duramente afetados por isso. E quando a gente, já numa fase intermediária, saindo da pandemia, vem essa guerra na Ucrânia, que impacta o preço dos combustíveis e de outros produtos também. E quando isso acontece, evidentemente, afeta a economia em geral. Como é que nós procuramos enfrentar essas adversidades? Primeiro foi com muito trabalho, com mais determinação ainda, com mais energia ainda, com mais comprometimento. Nós fizemos uma adequação do nosso planejamento para que o nosso volume de obras não sofresse uma queda. Dialogamos com as empresas, porque de fato os suprimentos, os insumos, os materiais de construção em geral subiram muito de preço. Quem está nos ouvindo agora e está fazendo, por exemplo, uma reforma em casa, na própria casa, sabe disso. O cimento aumentou de R$30 para 38 em poucos dias. Aí. Alguns suprimentos chegaram a dobrar, triplicar de preço, né? Mas nós conseguimos atravessar essa quadra difícil, estamos atravessando. Entregamos muitas obras, apesar de todas essas adversidades. O governador Flávio Dino, muito firme, acompanhando de perto, diretamente, esses investimentos, contando cada moeda do recurso público. E nós lá junto com a ponta, com a nossa equipe, buscando as soluções criativas. Eu que sou oriundo do Sistema S, do Senac, do Sebrae como consultor, habilitado pelo sistema, sabia, dentro da governança, dentro da administração,
que crises ocorrem e que nós devemos estar preparados para enfrentar essas crises. E agora eu vejo que tudo aquilo que é necessário, as ferramentas necessárias, a governança está ajustada, continua ajustada para que o próximo governador, Carlos Brandão, que conhece bem o governo, que acompanha bem o governo, que tem conhecimento de todas essas circunstâncias, possa dar continuidade ao trabalho. A gente não consegue pegar um estado, como é o estado do Maranhão, e retirar da condição de atraso sem que haja continuidade. Nós precisamos de mais tempo, seguir no rumo certo. Com fé em Deus vai melhorar a situação da economia nacional e nós vamos poder, além de dar passos firmes no rumo certo, dar saltos para conjugar o progresso, esse progresso que gera obras, que gera programas, que gera ações, com geração de emprego e renda, nível de investimento entre os maiores do país, mas ao mesmo tempo preocupado com a justiça social. Nós não podemos pensar no que o Estado seja desenvolvido se não tiver justiça social. E é esse o foco da administração Flávio Dino, que eu vejo que a população experimentou, gostou e pode ter certeza. Os próximos governantes, sem dúvida, terão de se adaptar a esse novo momento. Secretário, o governo, sem dúvida nenhuma, que fez obras aí extraordinárias, IEMA, escola de tempo integral, infraestrutura de rua, calçamento de rua, até isso o governo se preocupou em fazer. Mas uma obra aí, de fato, é uma reivindicação antiga daquelas populações ali da Baixada Maranhense, que é a ponte ligando Bequimão a Central Bequimão. O governo tem condição de inaugurar até o dia 31, data em que o governador Flávio Dino vai se compatibilizar do cargo para disputar o Senado? Muito bem lembrada essa obra. Aliás, nós, comprovando o que eu disse, do enfrentamento da crise com investimentos, para gerar esse ciclo de desenvolvimento, nós temos obras previstas para inaugurar até o final do mês de março, aproximadamente 500 milhões de reais em obras, R$500 bilhão. Dentre elas, a Ponte Central Bequimão, é uma obra aguardada há décadas pela população. Já na década de 1950 falava na importância dessa obra, ligando a capital à Floresta dos Guarais, ao litoral norte ocidental, à Baixada Maranhense, diminuindo a distância ida e volta em 3 horas. É uma obra difícil, complexa, porque o rio Pericumã, eu sempre lembro isso, é um rio que tem características muito peculiares, muito próprias, com oscilação de maré, mas nós conseguimos superar as dificuldades e nós estamos agora na última etapa da obra. A obra tem 15 blocos de fundação. O P1 chamado fica do lado de Central e o P15 do lado de Bequimão. Do P1 até o P14, nós já estamos com as fundações construídas, as vigas lançadas e o tabuleiro já concretado. Falta concretar apenas do 1 para o 2. E o P15, o bloco de fundação do lado de Bequimão, está sendo agora concretado. No nosso planejamento, prevê a inauguração no dia 30 de março agora. Então nós estamos numa corrida trabalhando 24 horas por dia para entregar essa obra, porque depois que terminar agora a concretagem do P15, é esperar o tempo de cura do concreto, como se chama no linguajar comum, lançar a viga que já está posicionada lá e pavimentar. Além disso, nós estamos trabalhando nos acessos, tanto do lado de Bequimão quanto do lado de Central. Tem chovido muito lá na região, mas nós temos avançado, fizemos praticamente todo o aterro e a estrada estará trafegável com a ponte construída. E olha que o governador Flávio Dino, quando anunciou a construção da ponte, não chegou a prometer os acessos, né, pavimentados. Os acessos estariam trafegáveis e estarão, mas nós já teremos uma parte do pavimento executado, ou seja, os acessos asfaltados, uma parte deles. 35 quilômetros, né? 35 quilômetros, justamente. Desses eu acredito que nós teremos aproximadamente 10 quilômetros já pavimentados. E aí, com agora o final do período de chuvas, é dar continuidade e encerrar. Inaugurar e concluir a obra. Além disso, nós temos também o Hospital da Ilha.
Hospital da Ilha, nós concluímos uma reunião agora a respeito desse novo socorrão da ilha, um novo hospital de urgência e emergência, um sonho da população da região aqui da ilha, de décadas também. É um complexo da saúde, uma cidade da saúde, como eu chamo, um dos hospitais mais modernos do Brasil. E nós estamos na última etapa também para a inauguração, a previsão até o final deste mês. Agora mesmo a gente tratava de uma situação referente à refrigeração do hospital, a parte elétrica de alimentação de energia já resolvida, obra civil, paisagismo, e estamos cuidando do acesso. É um complexo da saúde e, junto disso, os IEMAs, os Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós estamos entregando vários IEMAs, eu até peguei a minha colinha aqui, a lista, porque são muitos IEMAs. Nós já entregamos Matões, Cururupu, esses de 2018 para cá. Presidente Dutra, o IEMA Marista de São Luís, o IEMA de São Vicente de Ferrer, o de Coroatá foi entregue em julho, Santa Luzia do Paruá em agosto de 2021, o de Amarante em outubro de 2021, o de Colinas em outubro de 2021, agora a nova leva de IEMAs Chapadinha foi entregue dia 12 de março, Santa Helena foi entregue agora, vamos entregar amanhã o de Tutóia, o de Coelho Neto já foi entregue, Carutapera está marcado a entrega para sexta-feira, ainda temos o de Balsas. Depois, na sequência, já na gestão do vice-governador Carlos Brandão, teremos São Mateus, Santa Luzia, Vitória do Mearim e São Domingos. Aí, quem está nos ouvindo agora, e como é esse IEMA, né? Como é essa escola? Para quem conhece o IFMA, o IEMA é uma cópia, digamos assim, do IFMA. Só que sendo do Estado, custeado 100% com recursos do Estado. Esses prédios, cada um deles, custam em média 20 milhões de reais. São 12 salas de aula, 6 laboratórios de química, de física, de matemática, de biologia, de idiomas, de informática, biblioteca, auditório, refeitório, cozinha industrial, quadra poliesportiva coberta, área de convivência. É uma catedral da educação. Estão espalhados, como vocês ouviram aqui, viram pela internet, em todas as regiões do Maranhão. E eles levam o que para os jovens? Além do ensino convencional, levam o ensino tecnológico, o científico, o de inovação, de acordo com a vocação econômica da região. Eu tenho dito, assim, para expressar a diferença, que em vez de esses jovens venderem picolé e coxinha na rodoviária das cidades, estão ganhando campeonato de robótica no Japão. Essa é a diferença. Somente um governo que realmente acredita na educação faz um investimento dessa grandeza. Secretário Cleiton Noleto, nós estamos aqui em cima da hora, fazer só mais 2 perguntinhas aqui para que a gente possa concluir a nossa entrevista. Como é que o senhor falou sobre esse processo já muito próximo de posse do vice-governador Carlos Brandão? Como é que está na secretaria, embora seja o mesmo projeto, o mesmo governo praticamente, mas já está sendo trabalhado esse processo interno de transição, e qual a expectativa para a sua filiação ao PSB, que deve acontecer no próximo dia 25, no encontro estadual do partido? Justamente, o processo de transição de governo já se iniciou, por determinação do governador Flávio Dino, em consonância com o vice-governador Carlos Brandão. Nós estamos repassando informações, sobretudo, a respeito do orçamento e dos projetos que estão em andamento e dos projetos que estão prontos para entrar em execução, para que sejam transformados em obras. As coisas estão fluindo da melhor maneira, como era de se esperar. Como você disse, é um governo só. Na verdade, o mandato de Flávio Dino vai até o final deste ano. O vice-governador Carlos Brandão assume dentro do mandato do governador Flávio Dino, que sai do governo porque a lei exige para ser candidato a senador. E eu vou desincompatibilizar para ser candidato a deputado federal. Vou me filiar ao PSB, que é o mesmo partido onde está Flávio Dino e onde estará o vice-governador Carlos Brandão, do mesmo lado do rio, com os mesmos princípios, os mesmos valores norteadores da minha vida política.
e com muito respeito ao PCdoB, um sentimento muito forte, um carinho muito grande, uma gratidão pelo tempo que eu permaneci no PCdoB, mas existem as análises de conjuntura, isso é normal, acontece na política. O mais importante é que a gente mantenha esse sentimento de unidade, de grupo, voltado para atender às necessidades do povo do Maranhão. Estou muito confiante, muito motivado, muito sereno, muito tranquilo. Eu sei que nós não conseguimos realizar tudo aquilo que a gente queria, até por conta das dificuldades, mas temos um legado, temos boas histórias para contar. Secretário, só para a gente finalizar, que eu não posso deixar de perguntar para o senhor, como é que você está vendo essa questão da associação? Na sua opinião, aí o governo, há necessidade de se manter esse governo, e Carlos Brandão, de fato, é o nome para dar continuidade, já que ele vai estar sentado na cadeira de governador disputando a reeleição? Eu não tenho a menor dúvida, tenho conversado com a população em todas as regiões do estado, e a decisão do governador Flávio Dino foi muito acertada. A população quer a continuidade dos programas, das ações, das obras, das realizações, do modelo de transparência. E o vice-governador Carlos Brandão naturalmente representa isso. Na medida em que Flávio Dino sai para ser candidato ao Senado, ele assume o governo do estado e naturalmente a população conta com essa continuidade. Nós tivemos o senador Everton Rocha discordando dessa posição, que também é legítimo, é um direito dele, mas ao meu modo de ver, não está em consonância com o principal, com o sentimento da população. E os movimentos que a classe política tem feito, as lideranças têm feito, manifestando o apoio ao Carlos Brandão, comprovam isso, mas não somente isso, mais importante ainda, e podem acompanhar e verificar, é o crescimento do vice-governador Carlos Brandão nas pesquisas, porque junto com Flávio Dino, eles estão ali expressando um sentimento da população, que quer a continuidade. E quem representa a continuidade é o Carlos Brandão. Então, eu vejo que nós precisamos ter muita tranquilidade, muita habilidade, muita serenidade, conduzir esse processo de maneira a que chegue ao final com uma vitória eleitoral substantiva que fortaleça esse conjunto de ideias, mais do que pessoas, fortalecer o conjunto de ideias. E veja que eu praticamente encerro a entrevista como comecei, o conjunto de ideias lá do Diálogos pelo Maranhão. O Diálogos pelo Maranhão até hoje é o norteador da nossa caminhada. Então nós estamos em coerência, nós estamos dentro de uma sintonia. E quem ganha é o povo do Maranhão. Talvez a marca mais significativa do governo Flávio Dino, que muitas vezes é negligenciada, é a estabilidade institucional. Nós vimos muitos outros estados aí, em razão de pandemia, de crise econômica e outros fatores, crise política, com um nível de instabilidade, briga da Assembleia com o governo, briga das prefeituras com o governo. Isso atrapalhou esses estados que não tiveram o progresso e o desenvolvimento que alcançou o Maranhão comparativamente. Então Flávio Dino está de parabéns por tudo que fez e por tudo que evitou. É bom lembrar disso. Tenho muita clareza quanto a isso e me sinto muito orgulhoso de ter fazer parte ainda desse governo. Aliás, me perguntaram outro dia, né? Faltam aí 10 dias, faltam 9 dias, o senhor está bem pertinho de deixar a secretaria. Eu disse, amigo, lá na Sinfra isso é uma vida. Em 9 dias a gente faz muita coisa ainda. E vamos continuar trabalhando com muita fé em Deus, com o pé no chão, com humildade, para fazer cada vez mais. Sei que o horário aí já está estendido, daqui a pouco o Robson vai ali sofrer com o Botafogo. Flávio Dino também é Botafogo. Vamos chegar às finais, viu, secretário? E tem a turma Capelli e Márcio Gerri do outro lado com o Fluminense. E eu também sou Fluminense. Olha também aí. Fluminense, veja só. Vocês vão ter que me pedir desculpas, mas eu vou torcer pro Botafogo hoje. Ontem torci pro Flamengo, flamenguista que sou contra o Vasco. Estamos aguardando aí o vencedor de Botafogo ou Fluminense. Eu espero que seja o Botafogo. Tem que torcer pelo mais fraco. Olha que o Botafogo está se estruturando para ser uma grande força do futebol mundial. Pegar uma boleta da final. Secretário de Estado da Infraestrutura, Cleiton Noleto, nós agradecemos uma vez mais a sua disponibilidade de vir aqui ao Contraponto e parabenizamos pelo excelente trabalho à frente da Secretaria de Estado da Infraestrutura. E
e colocamos, claro, a Timbira sempre à disposição do amigo e de toda a sua equipe lá da infraestrutura. Muito obrigado, uma ótima noite e fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado, agradecer a vocês, agradecer a audiência da Rádio Timbira. Nesses anos todos nós travamos, né, fizemos vários debates muito importantes. A divulgação das ações da Secretaria também com o chamado feedback, com o retorno, para que a gente pudesse aperfeiçoar o nosso trabalho. Várias vezes aqui na Rádio Timbira, com os ouvintes ligando e puxando a orelha da gente quando era necessário, e cobrando, e agradecendo, e pedindo novos investimentos. Tudo isso é muito gratificante para quem trabalha com espírito público. Vou levar para a minha vida inteira, certamente, essa experiência magnífica que eu passei nesses 7 anos, agora quase 3 meses, indo para o finalzinho. Tenho andado pelo Maranhão inteiro, nos povoados, nos municípios. E é bom ver as pessoas reconhecendo o trabalho realizado, as pessoas dizendo que nós fizemos tudo o que era possível. Algumas pessoas, é claro, dizendo, olha, ficou faltando isso aqui para vocês fazerem, mas a gente tem muita fé em Deus que esse trabalho terá continuidade ao longo dos próximos anos em outras tarefas e funções, para que a gente possa continuar seguindo em frente. Muito obrigado.